Descendo, glória a Deus. Tá chegando o solzinho. Olá, Marcelo. Bem-vindo, Marcelo. Vamos começar então? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa manhã, por esse dia, por esse domingo de Páscoa. Iniciamos o domingo te agradecendo, Senhor, porque o Senhor não está morto, o Senhor ressuscitou. E nós temos o privilégio de ter a convicção de que isso é uma verdade absoluta, de que o Senhor morreu naquela cruz, mas que o Senhor ressuscitou por amor de nós. E hoje nós estamos aqui para celebrar a sua vida, a sua ressurreição. E antes disso, agora, Senhor, eu entrego esse momento em que nós vamos estudar da Tua Palavra, que nós vamos aprender mais de Ti, aprender do nosso Messias, do nosso Salvador. Dirige a minha vida, usa, Senhor, para que eu possa transmitir a Palavra da melhor forma. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. A aula hoje é curtinha e nós vamos falar de mais 2 passos. Passo 18 e passo 19 de Jesus. Então, gente, esses passos, né, igual a gente tem falado desde o início, são a cronologia correta do que Jesus fez desde a sua vinda como homem, como bebezinho, até a sua crucificação. Então, tudo na ordem cronológica. E hoje a gente vai ver claramente que as coisas, elas realmente não ficam na ordem, né? É um tal de vai e vem, vai e vem. Então, fica muito mais fácil de a gente entender quando a gente lê assim, tá? Por passos. Bom, semana passada nós vimos que ele estava indo em direção a Galileia, né? Ele estava lá embaixo na Judeia e ele estava subindo em direção a Galileia. Só que nesse percurso ele tem que passar por Samaria. Ele passa ali pela região do meio, porque fica o estado da Judeia está aqui embaixo, igual da folhinha. O estado da Samaria está no meio. E o estado da Galileia está em cima. Então, ele estava saindo ali da Judeia e ele ia para a Galileia. E ele parou ali em Sicar. E ali aconteceu a história do poço, onde ele encontrou a mulher do poço e tal, que foi o que a gente parou semana passada. Então, a nossa história hoje começa com ele em Sicar. E ele vai agora completar a sua viagem, ele vai terminar a sua viagem. Então, ele vai sair de Sicar e ele vai lá para Galileia, na cidade de Caná, Caná da Galileia. Caná foi onde ele já tinha passado, que é onde ele realizou o primeiro milagre dele, que foi naquele casamento, né? No casamento ele realiza o milagre, transforma água em vinho. Então ele está voltando lá para a cidade de Caná. E a nossa história se passa lá em João 4, 43, 53, que diz assim: E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia. Ou seja, depois de passar 2 dias em Sicar, com a mulher do poço, ele partiu para a Galileia. Então foi rapidinha a passagem dele ali em Samaria, né? Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Ele é procurado por um nobre de Cafarnaum. Então ele chega lá, né? Ele chega lá em Caná e ele vai ser procurado por um nobre. Então ele é procurado por um nobre de Cafarnaum que deseja que ele cure seu filho que está morrendo. Então quando ele chega no destino dele, um pai desesperado de Cafarnaum. Cafarnaum a gente já viu que é uma cidade, também fica ali mais para cima, ó, dá uma olhadinha ali, ó, mais litorânea. A gente já aprendeu que Cafarnaum não é uma cidade pequena. É uma cidade bem grande. Nazaré é uma cidade pequenininha, Caná é uma cidade pequenininha e Cafarnaum é uma grande metrópole que tem zona alfandegária, onde se paga impostos, onde tem, como é que fala? Tem navios, tem porto. Então é uma cidade bem grande na época. Então um homem fica sabendo que Jesus está lá em Caná e ele manda. Ele vai procurar Jesus porque o filho dele está morrendo. E isso a gente começa a ver a partir do versículo 45. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Gente, que festa que está falando aqui? Do que está se falando? Está se falando da festa de Páscoa, tá? Então, assim, lembra que eu falei que eram
festas principais durante o ano, e uma dessas festas era a Páscoa. Então, todo mundo já estava... a notícia se espalhou dos milagres que Jesus vinha fazendo. Então, chegando lá, os milagres dele já tinham chegado antes, já tinha se ouvido falar de Jesus. Então, é disso que está falando esse versículo. Bom, ouvindo que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, for ter com ele. Ou seja, o pai dele ouviu que Jesus estava chegando, então ele foi atrás de Jesus. E rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque o filho já estava à morte. E aí Jesus vai fazer o quê? Vai curar o filho desse cara nobre de Cafarnaum. Mas ele cura de uma forma diferente. Vamos lá. Então, aí está a partir do verso 48. Então Jesus lhe disse: se não vir de sinais e milagres, você então não acreditaria? E aí o cara vai responder a Jesus assim: Senhor, desce, por favor, antes que meu filho morra. E Jesus disse assim para ele: vai, porque o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e simplesmente ele foi embora. Ele acreditou no que Jesus tinha falado. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. E aí o pai do menino vai perguntar assim: que hora que isso aconteceu? Quando foi que meu filho foi curado? E olha a resposta: às 7 horas a febre o deixou. E aí esse pai vai entender que era aquela hora que Jesus falou que o filho seria curado. Então, em resumo, aqui a gente vê uma cura acontecendo lá na cidade de Caná. Então, mais um milagre acontecendo na cidade de Caná. E Caná, lembra que Caná é pertinho de Nazaré. Só que Jesus é de Caná? Não, Jesus é Jesus de Nazaré. Então, ele está na cidade dele? Ele não está na cidade dele. Ele está numa cidade próxima, mas não é a cidade dele, né? Então, a fama dele já tinha se espalhado, esse nobre vem e Jesus simplesmente fala: mas você só está acreditando porque você ouviu falar dos meus milagres, né? E o homem nem responde, o homem só fala: por favor, cura meu filho. E ele fala: pode ir embora, teu filho já está curado. E o homem vira as costas e vai embora, porque o homem creu. E olha como ele cura à distância e ele cura perto. E Jesus continua agindo assim. A gente pode estar orando para a pessoa pessoalmente aqui do lado, ou a gente pode estar orando para a pessoa do outro lado do mundo. Jesus cura perto e Jesus cura longe, né? Então, o jeito dele fazer não interessa, interessa que ele faz. E cada forma, e cada vez que ele cura, cada vez que ele age, é de formas completamente diferentes, né? Então, ele não repetiu os milagres do jeito que os milagres aconteciam. Cada milagre acontecia de uma forma diferente. E a gente começa a ver que o evangelho de Jesus, o ministério dele aqui na terra, nesses 30 e poucos anos que ele ficou aqui conosco, ele tinha 3 bases principais. A cura. Por quê? Porque a cura, gente, chama atenção. A cura faz ficar famoso, né? A cura faz a história se espalhar. Nossa, o paralítico andou, o cego enxergou. É um negócio que leva o evangelho à frente. Mas ele não só curava, né? Ele também proclamava o evangelho. O que é proclamar o evangelho? É a gente estar aqui em cima do púlpito e dizer, e ensinar a palavra de salvação, ensinar que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. Só que ele também ensinava. Por isso que é importante a gente estar aqui. Ele ensinava para grupos menores, ele tinha os seus discípulos em que ele dividia a palavra de Deus, que ele ensinava. Por quê? Porque ele precisava ensinar para que essas pessoas também tivessem os seus próprios ministérios e levassem a palavra. Então, o Jesus aqui ensina a função da igreja. A função da igreja é pregar a cura? Sim, só que também é proclamar o evangelho e ensinar. Então, o ministério de Jesus nos ensina isso, né? Qual é a função da igreja hoje? E é isso, gente. Então, nesse períodozinho rápido que ele ficou em Caná, teve essa história relatada de Cafarnaum. Bom, continuando, ele não fica em Caná. Ele vai pegar a estrada de novo, logo em seguida, e ele vai para Nazaré. Agora está uma história muito legal lá em Nazaré. Super famosa essa história também. E que a gente tem que saber primeiro. Jesus ele nasceu, né, em Belém,
Só que a família toda era de Nazaré. E Nazaré é um ovo, né? Uma cidade bem pequenininha. A gente já viu que era muito pequenininha mesmo. Então, as pessoas, elas acabavam se conhecendo. Então, era bem um ovinho. E aí, Jesus chega lá na cidade. E aí, vamos ver o que ele fez quando chegou na cidade. Lá, isso aqui está em Lucas, tá, gente? Eu não escrevi a descrição. Lucas 4. Então, assim, 16, tá? Versículo 16 de Lucas. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado, ele foi aonde? Na sinagoga, o lugar preferido dele, né? Quando ele estava em Nazaré, lá, ele ia para a sinagoga e era sábado. E ele levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Está escrito assim, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro e devolveu-o ao assistente e sentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Vamos respirar um pouquinho. Gente, é o seguinte, o que vocês precisam saber? Na sinagoga, até hoje, é lido a Bíblia, né, a Torá, tudo, é lido todos os anos integralmente. Só que todos os dias tem os versículos certos para ler. Então, se você chegar lá na sinagoga hoje, vai ter os versículos do dia. Então, você vai ler aqueles versículos do dia. E no dia estava lá em Isaías. Então, não era escolhido, era no dia se lia aquilo. E isso continua até os dias de hoje, tá? Então, Jesus chega lá e vai ler, e ele leu essa parte que estava escrito lá em Isaías. Observação. Isso está escrito, e foi escrito 700 anos antes de Jesus chegar na sinagoga. Então, o livro de Isaías foi escrito 700 anos antes desse dia, tá? Olha aqui a diferença de tempo. Então, vamos continuar lá no verso 21, que está escrito. Então, ó, aí também falam que todos estavam com os olhos fitos nele. Por quê? Porque eles já sabiam que Jesus se declarava o Messias. Eles já sabiam que Jesus estava fazendo os milagres por ali e ele estava falando mesmo que ele era o Messias. Então, eu acredito que Jesus entrou na sinagoga, sentou, pegou a Torá lá para ler, né? Pegou a Bíblia para ler e todo mundo assim, né? De rabo de olho, observando Jesus. Bom, e aí que começa a confusão, a partir do verso 21. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Então, gente, Jesus aqui está dizendo o quê? Que Jesus já começou a falar sobre as boas novas. Só que aí alguém levanta a peteca. Peraí. Não, gente. Será esse o Messias mesmo? Mas esse daí não é aquele lá que era o filho de José? Porque Jesus foi criado lá. E vocês lembram que o ministério de Jesus começou só aos 30 anos. Então, como criança, ele era uma criança qualquer, que provavelmente todos aqueles que estavam ali na sinagoga já tinham cruzado quando era criança. Então, assim, alguém olha e fala: não, gente, peraí, tem uma coisa errada. Esse menino aí é o filho do José. E olha só o que vai acontecer. Logo em seguida, Jesus vai responder a eles: é claro que vocês me citaram em Provérbios: médico, cura-te a ti mesmo, faça aqui a tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em tua terra. Então, gente, o que acontece? A partir do momento que eles identificaram Jesus como sendo um cara de Nazaré, ele perdeu toda a credibilidade. Tudo aquilo que eles tinham ouvido falar. Isso aqui, gente, eu estou lendo aqui, mas eu já estou seguindo o que está aqui embaixo também, tá? Que aí eu já estou parando. Então, assim, Jesus, a partir daquele momento, perde o crédito para eles. Vocês já viram falar que santo de casa faz milagre, essas coisas assim? Cara, você prega o evangelho para dentro da sua casa, não tem valor nenhum. Chega uma pessoa: posso fazer uma oração por você? Claro. Aí a pessoa se converte, muda de vida, e você fica: cara, preguei a vida inteira e essa pessoa não me ouviu. Veio uma pessoa de fora, falou um A e foi.
Gente, isso aconteceu com Jesus. Então, se isso está na Bíblia, se isso está relatado na Bíblia com o próprio Jesus, é porque realmente é verdade. Muitas vezes não somos nós que vamos salvar a nossa casa, que vamos ter valor dentro da nossa casa. É uma pessoa de fora. Isso não significa que a gente não tenha que ser exemplo, né, para ser seguido e que a pessoa tenha vontade de ser como nós, né? Que a gente resplandeça a luz para que a pessoa queira ser igual nós. Mas muitas vezes não é a gente que vai conseguir alcançar a salvação. Às vezes é uma pessoa de fora que vai pregar. E isso aconteceu aqui. E Jesus virou para eles e falou: vocês não me dão valor mesmo, né? Mas eu vou provar para vocês, eu sou o Messias. E aí ele, olha só, e aí ele usa 2 exemplos do passado para falar que ele realmente é o Messias. Olha só, olha só. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Eu sou o Messias, mas vocês não me reconhecem. Mas eu vou te dizer uma coisa, sempre foi assim. Vocês lembram que quando eu fechei o céu, a história de Elias com a viúva, tá? Ele está citando essa história que aconteceu lá no Velho Testamento, né? 3 anos e meio ficou sem chover. 3 anos e meio, Deus fecha o céu a pedido de Elias e para de chover. E aí começa uma grande fome, né? Uma grande seca, tal. E está todo mundo com fome. E aí Elias segue a orientação de Deus e ele vai em direção a uma viúva. E essa viúva está na terra natal de Elias. Ela está em Sidom, que é a região do Líbano hoje, tá? Então, assim, ele não é acolhido pelo povo dele. Ele vai para outro lugar ser acolhido. Né? E aí a viúva, aquela história que você já sabe, a gente estudou também com o Cleitão, é aquela história, você falou dessa história, né, Cleitão? Que ela dá, né, o último azeite, a última farinha para fazer o pão, e a viúva dá e farta ele, e nunca mais ela teve escassez disso na casa dela, porque ela serviu a um enviado de Deus. Então, olha só, ele dá 2 exemplos. O primeiro é de Elias. Elias não foi acolhido pelo próprio povo. E não para por aí. No dia 26, no versículo 26. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, não uma viúva de Serepta, na região de Sidom, ou seja, ele foi para o Líbano. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, que era sírio. Gente, Naamã era aquele cara de alto escalão lá do exército sírio, e ele era leproso, né? E ele era sírio. Ele era judeu? Não, ele era sírio. Só que tinham muitos leprosos em Israel. Muitos leprosos. E o leproso que foi curado foi Naamã. E por que Naamã foi curado? Porque numa doideira, a ordem era que ele pulasse 7 vezes no Rio Jordão para ser curado. Ele acha estranho, mas ele falou, ele foi convencido, já que eu estou aqui, vou pular. Então ele creu e ele mergulhou 7 vezes no Jordão e foi curado. Por que os judeus leprosos não foram curados? Porque eles não creram, eles não deram crédito ao Messias, né? Então, é isso, gente. Olha, Jesus não foi bem recebido. Não foi, ele foi... Olha, a recepção dele em Nazaré foi péssima. E aí foi esquentando o clima, entendeu? Porque Jesus foi argumentando. E o clima foi esquentando. E olha como acabou essa história. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Furiosos. E eles levantaram-se e expulsaram-no da cidade. Gente, eles expulsaram Jesus de Nazaré. Eles expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o topo de uma colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo do precipício para baixo. Mas Jesus simplesmente passou por eles e foi embora. Então, gente, a tensão foi tão grande, que eles decidiram matar Jesus. Eles levaram Jesus num pico alto e queriam lascar Jesus lá de cima, queriam matar Jesus. Olha aqui, aonde a gente chegou, olha que absurdo, né? Então, é mais ou menos isso.
Só umas coisas interessantes, essa parte de baixo eu fui falando, tá? Mas, assim, só umas coisas interessantes é que aqui, quando ele cita, que ele leu lá na sinagoga, Isaías 61, 2, em Isaías 61, 2, está escrito assim, ó: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Então, em Isaías, há 700 anos antes, havia profecia que o Messias ia fazer tudo isso. Ele ia anunciar, ele ia pregar a libertação aos cativos, ele colocaria os cativos em liberdade, ele proclamaria o ano aceitável do Senhor, e aí é isso que Jesus estava fazendo. Só que engraçado que em Isaías 61, ele fala de duas coisas, que ele proclamaria o ano da bondade do Senhor e o da vingança do nosso Deus. São dois momentos diferentes, tá? Quando a gente fala ano aceitável do Senhor, quer dizer a volta de Cristo, a primeira que ele vem como cordeiro. E a hora da vingança é a segunda volta, que é quando ele vem como juízo, tá? E aí lá na sinagoga ele não fala de juízo, ele só fala da vinda do cordeiro, como cordeiro. Então é só essa que tem essa diferença. Mas é uma profecia que se cumpriu nessa passagem aqui de Jesus, certo? E por coincidência, o primeiro sermão de Jesus foi em cima de Isaías 61, 2. O primeiro sermão, o primeiro bate-papo mesmo, onde Jesus tenta ensinar, tenta claramente provar que ele é o Messias, falar sobre as características dele, para que ele veio, foi nessa sinagoga em Nazaré. Então, aqui nesse texto, a gente tem relatado o primeiro sermão de Jesus Cristo aqui na terra, aconteceu na cidade de Nazaré, nessa passagem aqui. Amém? Então, é isso, gente. Então, ele não teve crédito em Nazaré e saiu de lá expulso da cidade. Que coragem, né? Expulsar Jesus. Semana que vem, então, gente, não teremos estudo, tá? Então, não temos o passo 20, 21 e 22 semana que vem, porque é o nosso musical de Páscoa, então a gente vai estar nas preparativos, assim, antes, vai estar muito agitado. Então, a gente volta não na semana que vem, na outra, tá bom? É isso.